Boa noite, estamos aqui em mais um Vida Abundante Entrevista. Aqui você fica sabendo o que Deus fez na vida de tantas pessoas que são membros aqui da nossa igreja e de outras igrejas também, que temos a oportunidade de estar aqui entrevistando. Hoje nós estamos aqui com Eli, nosso irmão Eli Everson Perrone. Para onde você me arranjou esse sobrenome Perrone? É espanhol, né? É espanhol? Isso. Já teve vontade de ir lá na Espanha, ver os seus parentes lá, não? Sim, sim. Marca um dia aí, pede a Deus que você vai ver. Um dia desse você está lá dentro de um avião, porque Deus satisfaz o desejo do nosso coração. É verdade. Eu creio. Isso. Eli, me conte aí sua história. Você não nasce, né, como a gente chama, no lar evangélico. Como foi sua experiência de conversão? Conte aí como é que foi sua vida. Pastor, minha experiência de conversão não foi nada fácil para mim, né? Que foi um momento muito duro da minha vida, de que passei por um sofrimento muito grande, que foi uma situação que eu estava trabalhando no mercado, e aí senti umas dores muito fortes, e aí pedi ao meu patrão que eu fosse para casa. E nesse fosse para casa, se durou 5 dias, e nesses 5 dias eu passei a todos os dias ir para o hospital e os médicos não descobriam o que eu tinha. Mas ia, em um dia, tomava um medicamento, voltava para casa, e aí estava ali sofrendo, rolando na sala de um lado para o outro. Meus amigos me olhavam, viam naquela situação, não podia fazer nada. Minha mãe, meu irmão, né? Meu sogro, e até a própria Maiana, que era minha namorada na época. E tornava a ir para o hospital, e eles não descobriam realmente o que eu tinha, né? E no 5º dia, foi que eu fui para o hospital, e chegando lá, eu disse para minha mãe: mãe, é o seguinte, eu não vou para casa, porque se eu for, eu não vou sobreviver. E ali via o desespero da minha mãe, ela chorando, naquele pranto, né, clamando a Deus. E eu olhando para minha mãe, eu comecei a olhar para o céu, pela janela do corredor, e falei: Deus, se Tu és o Deus que minha mãe serve, que o Senhor me tire dessa situação, porque eu quero servir ao Senhor, mesmo nessa situação, na dor que eu se encontro, mas eu honro ao Senhor, eu quero viver para o Senhor. Sua mãe já era uma cristã convertida? Já era cristã, ela é da Assembleia, né? E Maiana já era convertida nessa época? Não? Maiana, nessa época, ela estava afastada, né? Estava afastada por disciplina, né? Da igreja, era uma jovem. E aí, naquele momento de dor, de tristeza ali que eu estava me encontrando, e eu via que se realmente eu voltasse para casa, pela situação que eu estava, né? A minha barriga, em vez de ser na frente, ela era atrás, como se eu estivesse carregando uma mochila. Quase um camelo. Isso. Então, eu não tinha para onde ir, não tinha outra escolha, né? Então, foi doloroso para mim. Situação difícil mesmo. E não aconselho ninguém ir para os caminhos do Senhor nessa situação. Ou outra situação pode ser até mais grave, mas que a gente possa abrir os olhos enquanto é tempo, né? Porque naquele momento ali, eu olhei ali, eu vi desespero de muitas pessoas, meus irmãos, amigos, colegas, sem poder fazer nada, né? Só olhar mesmo e não ter como fazer nada. Então eu pude perceber ali que realmente o homem ele não podia fazer nada por mim, mas sim o Deus vivo, né? Que nós cremos, né? Naquele momento ali, apesar de eu não ser um servo do Senhor, mas eu sempre estava ali com minha mãe na igreja, desde pequeno, na Assembleia. Então eu via realmente o agir de Deus, né? Então, e os cultos, sempre eu estava ali com ela. E naquele momento que eu vi minha mãe ali desesperada, clamando ao Senhor, eu disse: eu tenho que pedir a Deus, eu tenho que clamar ao Senhor. E ali eu comecei a chorar e pedir a Deus. E logo, imediatamente, quando deu umas 11h45 da noite, aí entrou aquela médica no corredor ali, que empurrou a porta de jaleco branco. Eu digo, aí eu olhei, comecei a chorar e comecei a agradecer a Deus. Disse: aí está meu socorro.
Você já viu a primeira movimentação divina no seu sofrimento, na sua angústia, né? Com certeza. E ali eu disse, Você lembra qual foi o hospital? foi no Eládio, em Cajazeiras, né? E eu via muita gente ali no corredor. E tive uma experiência também tremenda ali no Eládio, né? De eu ver um senhor, mesmo eu naquela situação ali, eu, naquela noite, apesar de eu estar naquele sofrimento todo, e eu cheguei assim, quando a enfermeira me levou para poder me limpar, para poder ir fazer a cirurgia, aí eu olhei na porta e vi aquele senhor cheio de aparelho, e eu vi a filha dizendo assim, vamos tirar ele daqui, porque senão ele vai morrer aqui. Só que quando eu olhei para ele, eu corri e falei, mãe, eu sei que eu estou nessa situação, mas mãe, chama ali aquela senhora, diga para ela que não é para ela tirar o pai dali, porque ele não vai conseguir nem chegar na ambulância. E ali mas o irmão disse, não, a gente não tem como deixar ele aqui. Nós temos que tirar porque tem que levar para um lugar para que ele venha ter um atendimento melhor. E quando o pai chegou perto da ambulância, que foram colocar na ambulância ali, ele faleceu. E ela começou a chorar e gritar. Eu disse, mãe, eu avisei. Então, naquele momento, eu tive uma experiência com Deus. Sim, já foi um também. instrumento, né? Eu tive dom, uma né? experiência com Deus. Dom de conhecimento, isso, né? Aí, naquele momento, eu tive aquela experiência com Deus e falei, como pode isso? Né? No mesmo momento, eu peço socorro ao Senhor e no mesmo momento, Deus me mostra o que poderia acontecer ali. E ali, foi 2 horas e meia de cirurgia, né? E eu passei por aquele momento ali, e quando chegava lá, aí o doutor Rogério perguntava assim, você está com medo? Eu falei, não, porque Deus colocou vocês para cuidar de mim. Né? Eu, ali, todo momento ali, sabia que a mão do Senhor estava comigo. E então, o que é que você tinha? Qual foi o problema cirúrgico? Na verdade, eu tive um rompimento do intestino grosso, né? E aquele rompimento, meus órgãos, eles ficou todo infeccionado. Saiu fezes e... Isso. Então, eu só respirava fezes. Era um momento muito triste, porque as pessoas chegavam na minha casa e botavam a mão na boca. Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou sendo para eles? Né? As pessoas não chegavam perto de mim. E mesmo com essa quantidade de odor que saía, e os médicos dando provavelmente Buscopan e medicamentos para aliviar a dor. E acho que era Deus tampando o entendimento deles para você chegar e você mesmo clamar para que a glória fosse dele, né? Com certeza. E passaram várias lavagens, né? Do primeiro dia que eu tive no hospital até o último. Aí minha mãe falou para o médico, ele já usou isso tudo e não resolve nada, não sai nada. O que entra é o que sai, né? E foi muito doloroso para mim esse momento ali, e não aconselho ninguém, né? Chegou ao ponto de eu desmaiar muitas das vezes, de sofrer muitas dores. Então não é fácil, né? Um ser humano, ele tem seu limite, ele sabe onde ele pode suportar. Então a gente sabemos, Deus sabe também onde nós podemos suportar. Então foi um momento para mim muito doloroso, né? E logo depois me recuperei, fui para o meu lar. Mas assim mesmo teve muitas divergências, né? Porque chegou o ponto de eu ser visitado até por pessoas que procuravam outro China, que me chamavam, o apelido é China, né? Uhum. E fui visitado com pessoas para entregar encomenda, e quando chegaram lá que me viram, me conheceram, porque eu trabalhava em um mercado. E esse rapaz trabalhava na Coca-Cola, ele entregava a mercadoria lá, era eu que atendia ele. Você fez a cirurgia, você estava em casa, aí chegou um grupo de pessoas procurando um China. Isso. Então é um perigo que nós corremos, né? E nesse momento, minha mãe falou, você fez alguma coisa de errado, porque tem 4 homens aí aqui na porta. Eu disse, mãe, pega uma vassoura aí, um cabo de vassoura que eu vou me apoiar e vou até lá. Digo para a senhora que eu não cometi nada de errado e sei o que eu estou fazendo. Mas eram policiais? Não. Eram praticamente traficantes de armas, né? E ali, naquele momento ali, que eu cheguei na porta, ele me reconheceu. Falou, você que mora aqui? Você mora aqui nesse bairro? Eu falei, é. Ele aí... Eu falei, por que tu quer me ver? Ele, não é você não, é outro Chino, assim. E aí o cara morre por engano, né? Se fosse para execução... Com certeza. E primeiro aí, atira, depois pergunta.
Então eu cheguei e falei, o que é que você tem para entregar para ele? Ele me levou no carro, e quando eu cheguei no carro, que eu olhei, o fundo estava cheio de armas, né? Então eu disse, não, rapaz, é pro lado de lá. A banda do pro lado de outro lá. lado, Aqui, é outra China. aqui ele não mora por aqui não, mas você pode procurar por aquela banda lá que Você você vai encontrar. conhecia a pessoa? Conhecia, sim. Até a gente não se falava muito, né? Porque já sabia Uhum. qual eram os procedimentos. E aí, tanto que o pastor lá, ele sempre disse que não era para ninguém me chamar desse apelido, porque não é bom, né? Então, o pastor sempre disse, chama ele de Elier, né? Porque o certo é chamar pelo nome. Verdade. Então, foi um momento também que aconteceu, né? Mas graças a Deus, e ali naquele momento que ele viu naquela situação, aí cada um tirou R$ 100 e aí deu para minha mãe. Ou seja, os traficantes de arma, Deus usou para lhe abençoar. Justamente. E naquele momento ali, eles pegaram e deram aquele dinheiro para minha mãe. Foi que minha mãe foi, comprou fruta, as coisas, para que eu viesse me recuperar. E lá no hospital, naquele momento da cirurgia, né? Como é que foi seu processo de recuperação? Pastor, eu acho que para mim foi muito bom, porque o Senhor, Ele enviou e Ele mesmo cuidou, né, da minha recuperação, porque naquele momento que eu saí da sala ali de cirurgia, que eu fui para a sala de recuperação, eu estava ali naquela noite ali estava ainda anestesiado, mas mesmo da forma que eu estava, me apareceu um senhor de barba longa, branca, né, com as vestes brancas, e aí falou comigo, lembra-te do compromisso que tu tens feito comigo, né? E ali, logo quando foi cedo que eu acordei, eu vi a enfermeira e falei assim, tinha um senhor aqui de branco, com a barba branquinha, eu queria ver ele. Ela disse, não, quem está aqui sou eu. E aí, eu parei e fiquei perguntando, meu Deus, será que foi um anjo que veio falar comigo? E eu não estou vendo mais. E ali se passou um tempo que eu fui para casa, né? E graças a Deus, voltando, a enfermeira, ela cuidou muito bem de mim, né? Foi tudo preparado por Deus. E aí eu fui para casa e fiquei em casa me recuperando, e logo depois teve o aniversário de um colega. E o colega me pegaram na cadeira e me levaram para esse aniversário. Só que eu estava sentado na varanda e aí veio aquela voz no meu ouvido, ei, lembra-te do compromisso que você tem comigo. E eu disse, poxa, baixei a cabeça e perguntei a Marcelo, Marcelo, você falou comigo? Jaime, você falou comigo? E eles falaram, não. Aí eu disse, chama a Maiana porque eu preciso ir para a igreja. Aí eu não me conformei, perguntei de novo. Para mim mesmo, dentro do meu coração, quem está falando comigo? Era uma voz audível ou era uma ideia na cabeça? Uma voz mesmo. E aí questionei, quem está falando comigo? E aí falou de novo, lembra-te do compromisso que você tem comigo. E naquele momento eu respondi para mim mesmo, não vou ficar aqui. Eu preciso sair daqui. E aí comecei a pedir que chamasse ela para mim ir para a igreja. E nesse dia mesmo eu fui para a igreja. E sentei na penúltima cadeira, né? E naquele momento o pastor estava ministrando a palavra. E eu ali sentado, quando o pastor começou a ministrar, eu ouvindo a palavra de Deus, e mesmo assim, ouvindo ali aquele momento ali, eu tentava falar, eu tentava pedir que me ajudasse e não conseguia me levantar. Era um momento ali que parecia que eu estava segurado na cadeira, parecia que tinha uma cola. Então eu olhei para os irmãos e comecei a gritar, me ajude, socorro, eu quero ir lá na frente. E aí foi que eu fui até a frente, me deram água para me acalmar. E aí o pastor perguntou o que é que eu queria. Eu digo, eu quero aceitar Jesus. Eu quero fazer parte, né, da igreja. E aí aquele momento ali foi que eu aceitei a Jesus e passei a estar ali, né? Mesmo com tantas coisas que eu precisava deixar, mas naquele momento só o que importava para mim era eu e Deus. E chegou o ponto de os colegas depois dizer assim, rapaz, não dou 3 meses para você estar aqui conosco. Eu digo, não.
isso você fala, mas quem me chamou foi Deus, e Ele é que vai me fortalecer, é Ele que vai me dar coragem, independente das circunstâncias da vida. Porque quando eu estava ali naquela situação, foi Ele que me ajudou, foi o Senhor que me ajudou. Então, para mim, eu nunca tirei isso do meu coração, porque foi Deus que me deu vida, é Ele que nos dá a vida, né? Então, se Ele me resgatou, se Ele me deu a oportunidade de viver aqui nesta terra, é porque Ele tem um propósito na minha vida. Então, aquele momento ali para mim, né, de eu ver muitas das vezes os colegas ali nas festas, que a gente andava fazendo. Então, não é fácil você deixar as coisas, os prazeres, de estar ali junto com a galera, que nem muitos dizem, né? A galera ali curtindo, indo para a festa de largo, cada um montava na sua bicicletinha, ia para o pagode, voltava 1, 2 horas da manhã, ali no setor G, mas foi um momento que eu tive com Deus. E muitas das vezes até os colegas ali da Mussurunga, eles não acreditavam, eles diziam assim, rapaz, hoje eu não bebo mais. E chegava lá, tinha todos os tipos de bebida, e os caras bebendo, e eles ainda debochavam de mim, né? Eu digo, não, eu não bebo. Eu não quero mais isso para mim. E eu aconselho vocês também, né, que olhem, porque realmente isso aí não vai nos ajudar. Não tem futuro isso aí, não. Então, e graças a Deus, os jovens ali da Mussurunga, todos me respeitam, né, independente de que a gente andava junto ou não, mas o respeito que cada um tem por mim e o que eu tenho por eles. Você criava cachorro de briga, né? De rinha. Como é que foi essa história? Pastor, eu comecei praticamente cedo, né? Eu sempre gostei de animal. Eu nem sabia que tinha esse negócio. Eu sabia que tinha galo de briga, agora cachorro de briga. É verdade. Então, minha casa lá vinha gente de tudo que era lugar da Bahia, até de fora, né? E chegou um ponto de eu estar tão entranhado que eu não olhava para a minha família, para minha filha e para minha esposa. E ela chegava a dizer assim, você vai ter que escolher, ou eu e sua filha, ou o que você quer viver desse jeito. E eu disse... Depois que já estava convertido, mas você ainda tinha essa questão... Eu ainda tinha essa situação que eu precisava me libertar. Tem umas coisas... Isso é interessante, porque as pessoas se convertem e acham que do dia para a noite, assim, que tudo está resolvido, né? Mas, na realidade, é um tratamento de Deus em nossa vida que nunca termina, né? Quando a gente resolve uma área, parece que Deus mostra outra, e outra, e outra. E a gente está sempre nesse processo de ser moldado por Ele, né? É verdade, pastor, porque... eu lembro que ela, várias das vezes, ela chorava, a gente brigava em casa, ela me metia o tamanco, eu recebia aquela tamancada e dizia, olha, vá para casa de sua mãe, porque não vai dar certo. Eu não levantava a mão para ela. Eu sei. Mas, olha, desse jeito não vai dar certo, né? Mas foi muito difícil, né? Até um dia que eu disse para ela, olha, filha, eu vou me libertar disso. Deus vai me ajudar a me libertar disso. E chegou um ponto de eu estar tão entranhado, de eu sair à noite, sair de tarde, voltar 2, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã e vinha com o cachorro no colo, lavado de sangue, botava para dormir num quarto junto com a gente. E quando acordava, o quarto estava cheio de sangue, porque ele urinava sangue. A gente dava soro, bichinho, né? A gente dava soro para poder, que machuca tudo por dentro. É a crueldade. Então, eu digo hoje com toda certeza, o amor que eu tenho pelos animais, eu não crio, até porque minha esposa ela não deixa nem eu criar. Não sei se a gente tem que se afastar de toda forma de mal. Se o pecado era criar cachorro, então melhor é não ter. Não sei se é receio de ela pensar mas hoje nós temos 2 cachorros, um que está na igreja hoje, né? Que meus cachorros dei todos. Como é que é? O cachorro está na igreja? Como batizou o cachorro? O nome dele é Tigrado. 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 O que é que tem a ver o cachorro com a igreja? Eu não entendi agora assim, não. É porque lá os bandidos, eles roubavam o som da igreja, né? O cachorro está como se fosse um cão de guarda da igreja. Isso. É um cachorro anjo. Ele está ali sempre guardando ali para que os bandidos não mexam na igreja. E é um cachorro que a igreja adotou. Entendi. Criança, adulto, todo mundo
Ele só morde não crente, né? Se entrar Até um mesmo, pecador lá, até mesmo não crente, ele não ataca. Agora, se a igreja estiver fechada, não entram. Né? Porque, apesar de tudo isso, Deus me dá um dom de eu saber lidar com o animal. Então, é um animal, até o que está na casa do meu sogro hoje, que é o filho, é um cachorro dócil, né? Porque o animal, eu não escolho ele por ser um pitbull, porque o pitbull ele é um sangue, tem vários tipos de sangue. E pessoas acham que o pitbull é porque ele tem a cabeça grande, porque isso. Não é dessa forma. O pitbull ele tem vários tipos de sangue, né? Então você tem que saber o cachorro que você vai ter no seu lar. Um pitbull você tem que escolher 2 sangues, um sangue quente e um sangue calmo, para que você possa criar junto com o filho, com as pessoas. Senão ele realmente, se ele for um sangue quente, agressivo, ele vai atacar a pessoa. como é que você se libertou essa coisa de criar cachorro de Pastor, briga? eu botei uma aposta, né? E quando chegou lá, nessa aposta, o animal olhava para mim e ele não queria pegar o outro. Ele só pegava quando eu forçava ele pegar. Quando eu mandava, ele obedecia. Mas eu parei assim, olhei para ele, você não quer? Ele olhava para mim como se dissesse, não quero. E eu olhava para ele e eu dizia, o que é que eu vou fazer agora? Eu digo, não, se você não quer, eu também não vou querer, vamos para casa. Você é quase o jumento de Balaão, né? Conversando com Balaão, o seu dono, e você estava conversando, o cachorro falando com você. É verdade. E assim, ô Elias, tu não tá vendo que tem um anjo aqui para eu não pegar esse outro cachorro e você fica me obrigando? É verdade, pastor. Então, naquele momento ali, eu olhei para o animal e disse, não, vou pegar meu cachorro, eu vou para casa. E peguei, cheguei lá, já saí decidido de que eu ia pegar os cachorros que eu tinha e ia dar a cada uma pessoa que gostava dos meus cachorros. Então, eu cheguei para um vizinho junto da igreja, eu dei uma cadela. Eu cheguei para outro, eu dei. Só não dei para as pessoas que andavam nesse negócio, né? Peguei o meu melhor cachorro, que era esse, que está na igreja até hoje. Já está já no final de vida, né? Hoje mesmo ele foi para o veterinário, né? E falei até para o meu sogro, se não tiver jeito, é sacrificar. Mas amo aquele animal, né? Gosto muito do animal. Uma coisa que eu vi na minha família, meu avô criava passarinho. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Meu avô tinha muitos pássaros. E quando ele se converteu, meu avô já se converteu, já idoso, mais de 70 anos, ele soltou todos os passarinhos que ele tinha. O último passarinho era um pássaro preto, que ele gostava muito, porque cantava, né? Mas ele, quando se libertou disso, ele abriu, ó, Jesus me libertou, eu vou libertar também todo mundo. Soltou todos os pássaros, né? São marcos na vida, né? de encontros, quando a gente tem com Deus. Verdade, pastor. Porque Deus ama quem ama também a natureza. Inclusive, na Bíblia diz que Deus vai destruir quem destrói a natureza. É verdade. Então, naquele momento ali, que eu peguei aqueles animais e doei, né? Dei às pessoas. Muitas pessoas não acreditaram, né? Que eu ia deixar daquilo ali. Mas, por incrível que pareça, no domingo de manhã, tinha uma comissão na igreja já me aguardando. Só que Deus ele é tão bom comigo, que Deus ele já me preparou desde lá, daquele momento com o animal. E eu já vim com o coração aquele coração regozijado, dizendo assim, não, Amolecido já. eu vou confessar o meu pecado. Eu vou chegar diante da igreja, diante dos meus irmãos, e vou dizer, olha, eu fazia isso, isso e isso. E ali estava ali a esposa do pastor, o pastor, os diáconos. E aí, quando eu cheguei, o diácono falou assim, tem uma comissão te aguardando lá embaixo. Eu digo, tudo bem, eu vou lá. Aí eu cheguei, aí o pastor falou assim, senta aqui, seu Elias. Irmão Elias, vamos conversar. Eu digo, antes de vocês falar, eu posso dar uma palavra? E ali foi que, antes deles falarem, eu disse, olha, eu quero pedir perdão, né? Porque eu estava fazendo isso, isso, isso e isso. Sei que não agrada a Deus e fere os princípios da igreja. E, a partir de hoje, eu quero já pedir perdão a Deus e quero pedir diante da igreja. Lá na frente, eu quero ir lá e pedir perdão. E assim eu fiz, né? Glorifico a Deus, porque a justiça de Deus é para libertar o homem. Isso. Né? Então, quando eu cheguei lá na frente, que eu cheguei diante dos irmãos, eu falei ali, a partir de hoje eu não quero mais fazer isso.
Então, isso ali, para mim, foi uma libertação que eu precisava, né? Como muitas coisas pequenas que hoje eu ainda busco, nós buscamos nos libertar. Mas aquilo ali eu precisava. Então, aqueles colegas que andavam ali comigo, hoje já não se encontram mais, né? Aqueles colegas que saíam de longe dos interiores para ir até a minha casa, já não se encontram mais. São essas transformações verdadeiras que realmente testificam um encontro verdadeiro com Jesus, né? Porque não tem como você encontrar Jesus, se converter e continuar com hábitos que a Bíblia condena, né? É verdade. E pastor, teve uma vez que eu saí para evangelizar e encontrei um colega. Ele falou assim: quem é você para falar de Jesus para mim? Você que fazia isso, isso e aquilo. Eu digo: olha, não empreste tua boca a Satanás, porque ele é acusador. O que eu fazia, eu não faço mais. Olhe para hoje, o que você vê em mim hoje? Ele falou: realmente, eu vejo outra pessoa em você. Então, não deixe que Satanás me acuse através da sua boca. E, naquele momento ali, ele olhou para mim e se arrependeu do que ele falou. Aí, quando foi outro final de semana, a gente evangelizando, ele se encontrou conosco e ali ele já deu outra palavra, né? Ele disse assim: se eu fosse de ir para uma igreja hoje, eu iria para que você está congregando. Eu digo: olha, você pode ir para qualquer outra igreja. O importante é você servir ao Senhor. Então, não é fácil. Eu digo para qualquer outra pessoa que se libertar hoje, que tiver um encontro com o Senhor Jesus Cristo, sempre você vai ouvir o inimigo usando outra pessoa para querendo acusar. jogar o passado no rosto. É verdade. Jesus, por isso que a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados no mar de esquecimento. Deus não se lembra do nosso passado. É verdade. Por causa do sangue de Jesus. O diabo é que fica trazendo a memória. Não, você fez isso, você fez aquilo. Isso é conversa de demônios na mente de pessoas, inclusive convertidos, né? É verdade. Por isso que a gente tem que ter a certeza daquilo que quer, né? O André Valadão tem uma frase interessante, ele diz assim: quando o diabo estiver te lembrando do seu passado, lembre a ele do futuro dele, que é o lago de fogo. É verdade. Mas o seu sogro, para a gente encerrar, o seu sogro lhe chama de gato de 7 vidas, e parece que você já gastou 7 vidas e meia, né? Conta só um livramento aí para a gente encerrar. Pastor, a última vez agora foi o acontecimento, né, do meu irmão. A penúltima, né? Que foi até no mês de setembro. Eu tinha saído da igreja, ministrei a palavra na igreja, vim todo alegre para casa. Olha que coisa, né? Cheguei lá, ministrei a palavra, estou indo para casa ali, alegre, contente com o Senhor. E quando eu chego no portão, meu irmão aí vem, começa a discutir com minha esposa. E eu disse para ele: olha, nós não fizemos nada para você, nós não lhe incomodamos em nada. As crianças simplesmente brincam dentro de casa e você acha que isso aí incomodar você? E na mesma hora que eu falei isso, ele falou assim: vocês têm que me respeitar. E aí puxou uma faca. E quando eu olhei dentro dos olhos dele, o olho estava parecendo um brasa, né? E ali ele começou a meter a faca em mim. E ali eu caí. Eu caí ali, não. Caí naquele momento ali, vendo minha mãe tentando segurar ele, mas maiando, e minha mãe caiu no chão. Daqui a pouco entrou meu sobrinho. E o que minha filha pediu foi que eu abrisse a porta para que a gente entrasse, né? E ele entendeu que ela mandou que eu pegasse uma faca. Só que quem estava com a faca foi ele. E ele começou ali a meter a faca em mim. E eu não sabia nem como me defender. E naquele momento ali eu creio que o Senhor enviou ali o anjo ali para poder segurar ali várias das vezes, porque eu não estaria hoje aqui. Você desarmado com o cara com a faca. E o momento foi tão doloroso que os vizinhos, eles não acreditavam. Aí veio um vizinho chamado Daniel, aí segurava no meu joelho, que sangrava tanto. Aí minha esposa segurava na cabeça ali, apertando para não sangrar mais. E quando eu olhava as escadas, o sangue ia já jorrando lá no meio das escadas. E a vizinha Joelma chegava correndo e dizia: oh, meu Deus, China não, China não. E eu sei que foi doloroso, mas eu chamei minha filha. Minha filha veio e disse: filha, faça o seguinte, peça socorro. Você quer me ajudar? Peça socorro. Aí chamei Joelma: procure um socorro, porque eu estou bem. Aí meu filho veio, eu digo: pai, vá orar. Filha, peça socorro no grupo, peça oração por mim, pela minha vida. E ali
eu disse para minha esposa, olha, tá tudo bem. Porque enquanto eu não estiver tonto, não estiver sentindo nada, pode ter certeza que eu estou bem. E ali, todo mundo no desespero, no aniversário da minha filha, né? No dia do aniversário dela, foi marcado, né? Marcado para sempre na vida da minha filha. Foi terrível, mas o que importa é que muitas pessoas vieram e me perguntaram, você vai fazer o que com seu irmão? Eu digo, eu não vou fazer nada. A primeira coisa que o missionário chegou no hospital perguntou, qual é a sua atitude? Eu não sei porque o ser humano ele já pensa logo, né? Eu digo, não, de maneira nenhuma. Eu não tenho pensamento nenhum de fazer nada com meu irmão. E aí veio outro missionário também perguntou. Eu digo, não. Veio outros irmãos me perguntou. Veio outros irmãos da Assembleia me perguntou. Eu digo, de maneira nenhuma. Para o pastor ter ideia, quando eu me recuperei, a primeira coisa que eu encontrei ele, eu fui, peguei na mão dele e falei, deixa eu te abraçar, eu te amo, meu irmão. Sabe por quê? Apesar de tudo isso, você foi um instrumento de Satanás. Mas o que importa é o amor que eu sinto por você. E se Deus hoje não permite que eu esteja perto dele, é porque Deus tem um propósito na minha vida e na vida dele. Você fez muito parecido com o que Estevão fez no livro de Atos, quando Estevão está sendo morto, apedrejado, sangrando, que ele olha para o céu e que vê os céus abertos, né, e Jesus em pé, ele diz, Pai, né, não lhes imputes este pecado, quer dizer, não lhe atribua esse pecado. É perdoar o outro na hora da dor, coisas que só o Espírito Santo faz. É verdade, pastor. Em nós, porque a carne quer outra coisa, né? Mas o Espírito, quando você se deixa ser controlado pelo Espírito Santo, a reação é diferente, né? E digo para o pastor, eu pedi muito a Deus que o Senhor ele não só transformasse a minha vida para que eu viesse ver pelos olhos espiritual, mas eu pedi a Deus que Deus tirasse qualquer restígio, né, do meu coração. Raiz de amargura, né? Como diz a eu Bíblia. posso dizer hoje com toda a verdade diante de Deus que não há mágoa dentro de mim. E eu peço a Deus que Deus não permita que meus filhos também sintam isso, né? Porque não é fácil um filho ver a situação que vive. É sempre muito marcante. Essas imagens na mente de uma criança ficam muitos anos, né? Mas é bom que está aqui, você dividindo aí suas experiências. Você já gastou aí muitas vidas, né? Mas Deus tem um estoque de vida. Ele é o autor da vida, né? É verdade. Se você não tivesse conhecido Jesus, onde é que você estaria hoje? Pastor, eu acredito que eu não estaria aqui hoje, não. Com certeza. Porque, apesar de eu ser uma pessoa calma, mas diz que aquele calmo, quando você mexe, né, ele vira uma onça, um leão. E quem bem sabe, meus irmãos, quando tinha qualquer briga dentro de casa, que eu dizia assim, é melhor vocês parar, falava, para, vocês estão quebrando as coisas da minha mãe. E não parava, e eu descia e sentava lá madeira mesmo, sem pena. Passava o trator por cima. Era, mas... Tem a característica do fleumático, né? A personalidade fleumática é assim. Eu tenho muita experiência com isso. Tenho muita experiência com isso também. Muito bem, para a gente finalizar, o que é que você gostaria de deixar um recado aí para nossos irmãos aí, a respeito de suas experiências? Pastor, eu deixo sim, né? Dizer que a melhor coisa hoje a se fazer é não ir ao Senhor pela dor, mas sim ir pelo amor. Ouvir a palavra do Senhor, deixar o Senhor falar o teu coração. Por que eu digo isso? Porque eu fui num momento de dor e não desejo isso para ninguém, né? Podia até não compreender naquele momento, mas hoje, por conhecer o Senhor, por entender o propósito de Deus, eu posso dizer para vocês, Deus criou o homem para louvor da sua glória. Amém. Então, enquanto há tempo, não olhe para as dificuldades que o mundo tem colocado, não olhe para as amizades, não olhe para as coisas que você pode dizer assim, eu vou perder, mas Deus vai colocar muitas coisas maravilhosas na sua vida. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma família linda, porque foi o Senhor que constituiu. Amém. Coisa boa. Obrigado, Eli, aqui, né, por estar compartilhando conosco
essas suas experiências, né? Que possa ser edificante na vida das pessoas. Como ele disse, não espere a dor. Deus sempre faz tudo por amor, inclusive quando é uma dor, essa dor que Deus causa é aquela dor que eu chamo a dor da vacina. É O que é a verdade. vacina? É o pai leva o filho para o outro enfiar uma agulha, dói, mas o pai está querendo que o estrago não seja maior no futuro. É aquela É dor que verdade. protege, né? Muito bom, obrigado aqui. Chegamos ao final desse mais um Vida Abundante Entrevista e fique agora então com o nosso momento musical. She showed